Muito bom dia. Essa manhã de 5 de setembro de 2020, retornamos para meditarmos um pouco mais sobre situações cotidianas da vida e também, sobretudo, como essas coisas, essas situações, esse cotidiano podem ser vistas, podem ser colocadas à luz da Bíblia para que a gente tenha uma visão melhor, uma visão mais favorável de todas as coisas que nos cercam. Porque de nada adianta ficarmos tristes, cabisbaixos, com aquela sensação de impotência e, sobretudo, com aquela situação de que nada vai dar certo, os tempos realmente são difíceis, que nós podemos esperar ou não podemos esperar nada. Essa realmente não é a melhor maneira de se portar diante dessas situações, que na verdade todos nós somos susceptíveis a isso. Enquanto nós estamos vivos, isso faz parte da vida, né? Momentos bons, momentos ruins, períodos bons, períodos ruins. Mas o melhor disso tudo, e o mais importante disso tudo, na realidade, é o que é que nós fazemos, ou qual é o nosso comportamento, e principalmente qual é a nossa reação diante desses momentos. Há um tempo em que a gente pode ficar irritado, ficar chateado, entristecido, por inúmeras coisas. Mas, passado esse momento de ira, de raiva, de tristeza, o que é que nós fazemos? O que é que nós devemos fazer? E, principalmente, o que é que nós podemos fazer? E nós podemos fazer alguma coisa? Claro que sim, claro que podemos fazer sim. Bom, antes de prosseguirmos, eu quero dar os parabéns. Não sei se algum deles irá assistir essa palavra, mas eu quero dar parabéns ao coro masculino da Igreja Batista Itacuruçá, que está completando mais um ano de sua constituição, de sua fundação, mais um ano em que eles bravamente louvam o nome do nosso Deus, engrandecem o nome do Senhor. E é uma alegria e uma honra dizer que pertencia àquele quadro, um razoável segundo tenor, na, durante um período muito alegre, muito agradável e muito importante da minha vida, lá na Igreja Batista Itacuruçá, pastoreada pelo pastor Israel Belo de Azevedo. Um grande abraço, pastor. Um grande abraço aos integrantes do coro masculino. Não por acaso estou usando essa camisa, talvez vocês não consigam ver, mas aqui está o emblema da Igreja Batista Itacuruçá. E essa camiseta, inclusive, ela foi utilizada no Cantando o Natal, agora eu não me recordo se foi 2008, 2009. Aqui atrás está a data, mas obviamente eu não vou me virar, não vou procurar ver agora. De modo que é uma grande alegria, um grande prazer transmitir o meu abraço. Eu deveria ter contribuído também, mas peço mais uma vez perdão aos irmãos por não ter gravado a minha participação, porque em virtude de tempo, digo tempo não o meu tempo, mas o tempo seco, sempre provoca algumas alterações vocais e um pouco também de refluxo, que também tenha sentido. Isso atrapalha muito e algumas notas eu de fato tive dificuldade de assistir. Por mais que digamos assim, o musicoplasta, não sei se esse é o termo, mas se a pessoa encarregada de fazer isso ia conseguir sanar esses defeitos. Então, de qualquer forma, recebam o meu abraço e, sobretudo, que Deus abençoe grande e poderosamente. Eis aí um exemplo de um propósito, um exemplo de uma meta que tem funcionado ao longo dos anos. Qual foi a meta? Vamos louvar a Deus, vamos cultuar a Deus, vamos engrandecer o nome de Deus.
Claro, lógico, é evidente que durante esse período muitas dificuldades foram enfrentadas, desafios foram enfrentados, enfermidades, mortes de alguns, chegada de outros, mas o propósito permaneceu. Enquanto o propósito permanece, aleluia, enquanto o propósito permanece, é possível sim dar continuidade à realização desse propósito. Muitas vezes esse é um propósito tão grande, é um propósito tão maravilhoso, é um propósito tão sublime, é um propósito tão verdadeiro e tão importante, que muitas vezes começa a se realizar em uma pessoa, mas a sua extensão, os seus efeitos são sentidos por outra pessoa ou por outras pessoas e até em geração ou gerações seguintes. Por isso eu quero incentivar você nesse momento a fazer uma breve reflexão de como é que você está frente a esse tempo de pandemia, esse tempo de Covid, com ou sem expectativa de vacina, certo? Os tempos são difíceis, isso daí ninguém tem dúvida. Acho que esse daí é o único ponto que não sofre nenhum tipo de controvérsia. Mas é um tempo em que você pode pensar alguma coisa boa, uma coisa de positiva, você pode sonhar nesse tempo, você pode construir metas nesse tempo, você pode estabelecer objetivos nesse tempo, você pode efetivamente construir alguma coisa de boa, de positiva para você, para a sua família e, por que não dizer, para a sociedade? E a resposta é sim. Ah, mas eu estou triste, mas eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa, meu filho, meu avô. Perdas, 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 todos têm, todos tivemos de alguma maneira, de alguma forma. Pode não ter sido uma perda diretamente ligada a você, mas de alguém ligado de modo, se não umbilical, familiar que digo, mas uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada por você, um amigo chegado, uma amiga chegada, uma pessoa por quem você tinha uma admiração, uma ligação muito grande. Mas será que essas pessoas iriam também se contentar em ver que você ficou prostrado e desanimado e agora você não quer mais fazer nada e acha que realmente esse é um tempo para aguardar o fim, aguardar a morte chegar, ou ou pensamentos tétricos dessa mesma natureza? Óbvio que não. Acontece que muito, por mais que às vezes a gente pense em fazer alguma coisa, em lutar contra essas coisas, muitas vezes os estímulos que a gente recebe acabam funcionando como verdadeiras, digamos assim, britadeiras nas bases da nossa proposição, do nosso sonho, da nossa perspectiva. Então hoje eu penso, eu vou realizar isso, eu vou realizar aquilo, eu posso planejar isso. Então, normalmente você coloca em determinados programas de TV ou determinadas mídias na TV, e só o que você recebe é bombardeio. Só que você recebe bombardeio e uma chuva de notícias ruins, e uma chuva de notícias pessimistas a título de que estão fornecendo informação, acabam minando a sua confiança. E fora isso, as notícias que vão chegando de pessoas ou nos grupos de WhatsApp, falando de momentos difíceis que essas pessoas também estão vivendo. Então você, de um lado, recebe notícias ruins ou preocupantes ou que requerem assim, uma energia muito grande de sua parte, no sentido assim de que eu preciso ignorar essas coisas ou eu não posso sucumbir diante dessas notícias. De outro, esse frequente bombardeio de coisas ruins na mídia escrita, na mídia televisiva ou mesmo nas redes sociais. Eu creio que é o momento em que nós devemos pensar o que é que eu vou escolher para mim. E é o momento em que você pode dizer, olha, eu não quero
me deixar levar por esse momento. Eu sinto, sofro, me entristeço, fico com raiva, choro, como qualquer pessoa. Mas a minha reação, como qualquer pessoa, vai terminar aí. Porque a partir desse momento, o que eu vou fazer em decorrência disso tudo não vai seguir o ritmo das demais pessoas, não vai seguir o ritmo do pessimismo geral, não, aleluia. Não vai seguir o ritmo ou o desejo daqueles que estão realmente semeando somente coisas ruins. Sim, notícias são determinadas notícias são ruins, não estamos negando os fatos ou negando a gravidade da situação ou do momento, mas se a gente ficar olhando apenas e tão somente para a gravidade da situação, a gravidade do momento, nós vamos nos esquecer de olhar para nós mesmos e olhar para aqueles que estão ao redor de nós. Vamos mergulhar em trevas profundas na nossa alma, vamos mergulhar num abismo profundo dentro de nosso ser, que pode nos conduzir à inércia, pode nos conduzir à letargia, pode nos conduzir a uma verdadeira depressão. A minha vontade de lutar, a minha vontade de fazer as coisas, ela é grandemente afetada. A minha esperança, ela é afetada. E, sobretudo, a minha força, a minha energia, a minha vontade de fazer alguma coisa, ela é constantemente minada. E o que é que nós podemos fazer nisso tudo? Em vez de você pegar ou aceitar, receber, digamos assim, esse material, entre aspas, de demolição, digamos assim, de suas esperanças, de suas perspectivas, aleluia, de sua vontade de construir, de sua vontade de viver, de sua vontade de lutar, de sua vontade de realizar, de sua vontade de cumprir. Primeiro, fazer perspectivas, pensar em perspectivas, vislumbrar perspectivas e depois você construir, dar vazão, dar concretização a essas perspectivas. É óbvio que você não pode aceitar esse material, que é o material, na verdade, de demolição, ou um material de desconstrução. Porque é como se fosse um castelo de areia. Se você recebe esse material agora, se você aceita, digamos assim, esse material que lhe é fornecido pelo cotidiano, que lhe é fornecido pelo mundo, que lhe é fornecido pela mídia, que lhe é fornecido pelas situações, os seus sonhos se transformam em verdadeiros castelos de areia. E só o que você consegue ver é que é um castelo de areia. E todo ele vai embora, no vento, na tempestade, no mar que bate contra ele, as ondas do mar que batem contra ele, a chuva, ou mesmo, vamos pensar naquela figura clássica das crianças que estão construindo alguma coisa lá e um adulto ou criança, inadvertidamente, ou às vezes até de propósito, pisa no castelo que você estava pronto, ou que você estava construindo. E quantas vezes isso acontece na vida, não é? Quantas vezes você está querendo construir o seu castelo, querendo construir a sua escultura, querendo construir algo, e vem alguém e pisa, e vem alguém e coloca tudo aquilo abaixo. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que você não pode sucumbir mais diante dessas coisas. É tempo difícil, é um tempo trabalhoso, é um tempo profundamente diferentes daqueles todos que nós vivemos até aqui, mas também é tempo, sim, de sonhar, é tempo de buscar, é tempo de concretizar. Os momentos mais difíceis da história humana, pessoas se levantaram, ou pessoas foram, digamos assim, literalmente escolhidas, digamos assim, para ajudar as pessoas a superar aqueles terríveis momentos. Eu digo isso com toda tranquilidade agora, você pode ter a sua convicção religiosa, você pode ter a sua fé, mas eu vejo nisso uma grande manifestação, apesar de todas as coisas, do amor e da bondade de Deus, porque
Sempre, nesses momentos, líderes se levantaram e pessoas se levantaram para ajudar a levantar o povo. Eu quero dizer a você que, nesse momento, você deve e pode pensar no que você pode fazer. Primeiro de tudo, como eu já disse, ignore esse excesso de carga pesada, negativa, de mais notícias, de mais perspectivas que vêm do mundo, que vêm da mídia. Não se fixe necessariamente nos quadros que são pintados por economistas, mas veja aquilo que você efetivamente pode fazer. Mas agora, pastor, por exemplo, eu gostaria de estudar para fazer um concurso público, mas e agora? Questão de orçamento, questão de não orçamento. E eu vou dizer para você com toda tranquilidade, estude. Estude porque o estudo, o conhecimento não ocupa lugar, não ocupa espaço, não pesa. Mas se você pode estudar, e se você quer chegar a algum lugar, estabeleça esse objetivo, e com esse objetivo você já estabeleça um plano de ação, um plano de trabalho. Se você quer montar algum negócio, não fique com receio. Veja que tipo de negócio seria propício para se você fazer agora, ou que tipo de atividade econômica. Melhor dizendo ainda, você não precisa necessariamente alugar um lugar, uma loja, ou fazer alguma coisa, mas nesse sentido, mas algum tipo de atividade econômica que você pode fazer nesse momento, que seja compatível com esse momento, que seja compatível com as suas condições. Comece a estabelecer um plano de ação para isso. Às vezes é necessário, nesse momento, você reconstruir relações que foram prejudicadas ou construir novos relacionamentos no âmbito social, no âmbito comercial, ou, quem sabe, talvez até no âmbito afetivo, mas levando-se em consideração sempre o momento, as medidas que são adequadas e preconizadas de cuidado e de prevenção para esse momento. Por que você não pode pensar e principalmente por que você não pode sonhar? Quem disse que você não pode sonhar, que você não pode estabelecer metas, você não pode pensar num alvo, você não pode estabelecer um objetivo e traçar um plano de ação, e a partir do momento que você traça esse plano de ação, você começar também a executar, porque não adianta também você traçar um plano de ação e você não executar esse plano de ação. Há muitas pessoas que conseguem fazer isso muito bem, conseguem desenhar tudo, estabelecer alvos e objetivos no papel, desenvolve uma verdadeira estratégia bem construída, bem planejada, bem elaborada, coloca tudo no papel, mas aí depois, quando vem a fase da execução daquele projeto que foi bem feito, aí, nessa etapa, as influências são piores até do que aquelas que estavam atuando ou poderiam atuar no momento que você estava executando a elaboração do seu projeto, da sua meta, do seu objetivo, do seu sonho, da sua perspectiva, do que você quer construir. Nesse momento, na verdade, você parece que fica mais sensível na hora de você vai executar, colocar em prática aquilo que você sonhou e aquilo que você colocou no papel. Sabe, aqueles horários, aqueles contatos, horários de estudo, ou as ferramentas, o que você iria utilizar para você trazer, materializar aquele sonho, exatamente nesse momento, na fase da execução daquele projeto tão bonito que você fez, exatamente nesse momento que, de novo, aquele material que é fornecido pelo externo, pelo exterior, começa a atuar de maneira mais forte na sua mente e no seu coração. E bate aquele desânimo, não, vamos deixar para amanhã. Não, vamos deixar para daqui a pouco. Não, hoje o dia está muito cinzento, hoje eu não estou bem, hoje o momento não está propício, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Olha, a notícia que chega é que a perspectiva não é boa. Olha,
a perspectiva de crescimento é negativa, ou é nula, ou vai ser muito pequena. Olha, um diz que aquele fez isso, fez aquilo, ou aquele outro lá disse que, olha, na verdade isso daqui é muito perigoso. E olha, esquece isso, o orçamento desse ano não vai permitir, o orçamento para o ano que vem não vai permitir essas coisas. E de repente aquele projeto que estava tão bonito perde a razão de ser, não porque você deixou de sonhar, não porque você deixou de ter perspectiva, não porque você deixou de acreditar que você poderia fazer isso, mas porque o material que você deveria empregar na fase da execução não foi aquele que estava dentro de você, não foi aquele que você pensou, não foi aquele que te ajudou a pensar nisso tudo, mas foi o material que veio de fora. Então, em vez de serem pedras e vergalhões, em vez de cimento, essas influências externas só lhe fornecem areia e areia de praia, e não lhe permite construir absolutamente nada. Trago à memória agora um episódio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, mas é fácil de vocês procurarem na internet e verem que eu estou falando a verdade, de prédios que foram construídos na Barra da Tijuca e que o construtor, por medida de economia, em vez de utilizar a areia adequada para fazer a construção daqueles edifícios, utilizou a areia da praia. E o resultado disso é que um prédio sofreu rachaduras extremas e ruiu, e estruturas extremamente abaladas, e os demais que estavam ali também circundando tiveram que ser demolidos, e as pessoas sofreram perdas financeiras e perdas emocionais muito grandes. Só que ali naquele momento, aquele construtor, ele quis utilizar um material ruim para construir aqueles prédios sem ligar para as pessoas que iriam adquirir as unidades daqueles prédios de apartamento. E quando esses estímulos externos vêm, eles não querem saber, eles não ligam para o que você pensa ou vai sentir ou o que vai acontecer com você depois. Quem insiste em ficar transmitindo notícias ruins, péssimas pelas mídias, e sabendo que muitas delas não são verdade, mas imprimem nas notícias as cores dos seus pensamentos, muitas vezes das suas convicções ideológicas, convicções políticas, ou até realmente porque não estão nem aí para você, elas não querem realmente saber o que vai acontecer com você. Elas não ligam. Elas não ligam se você vai ficar triste, se você vai ficar amargurado, se você vai ficar abatido, se você vai ficar decepcionado, se você vai ficar deprimido, e o que é que vai acontecer depois com você, depois disso tudo. Realmente não ligam. Então, cabe a você pensar em que tipo de ferramentas você vai aceitar e que tipo de material você vai receber para você alicerçar a construção do seu sonho e efetivar a construção desse sonho. Então não aceite o pessimismo, o desânimo que querem implantar na sua mente ou na mente de grandes pessoas, das pessoas. Não aceite a tristeza, não aceite a tentativa deliberada de disseminar o ódio, de disseminar a falta de esperança, ou de pintar a situação atual com cores ainda mais dramáticas, e não estou dizendo que não é um momento dramático, mas pintar ainda com uma cor muito mais dramática, de modo a praticamente conduzir as pessoas ao pensamento que elas querem que elas tenham. É quase como se fosse uma lavagem cerebral, entende? E muitas vezes as pessoas reagem a isso de forma negativa, de forma ruim. Não aceite essas ferramentas. Não aceite a areia do mar para construir o seu prédio. Não aceite varetas. Né? Lembra daquele jogo de varetas que a gente brincava? Não sei se a juventude hoje conhece isso, mas antigamente tinha um jogo chamado Pega Varetas. Né?
E a gente pegava aquelas hastes de madeira, soltava e a gente ia pegando uma a uma, sem poder mexer nas demais, até pegar a preta que era de maior valor, né? Mas para brincar aquilo é ótimo, mas para você construir alguma coisa definitivamente não serve. Então escolha os melhores materiais e as melhores ferramentas que você pode. Quer conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo? Assista vídeos nesse sentido. Veja, não vídeos assim, eu não gosto de dizer vídeos motivacionais, mas veja testemunhos, veja relatos de pessoas que, em meio a problemas, em meio a dificuldades, resistiram, batalharam, persistiram e venceram. Procure se espelhar em bons exemplos, perto de você ou talvez em outras pessoas. E não deixe de acreditar no que você pode fazer, não deixe de acreditar nos seus sonhos. E se você agora não está sonhando, passe a sonhar. Se você agora não tem um plano, elabore um plano. Eu tenho certeza que você, em algum lugar dentro do seu coração, tem algo que você gosta de fazer, tem algo que você tenha facilidade para fazer, algo que de repente possa ser a sua paixão, possa ser, digamos assim, a sua vocação, possa ser aquilo em que você tenha mais facilidade, mais habilidade para fazer. Sonhe, planeje, estude, busque realização, mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de tristeza, ou mesmo em tempo assim de muita preocupação, mas busque. E tenha certeza que você pode chegar lá. Porque enquanto há muitos que não acreditam e deixaram para lá, você passa a fazer parte das fileiras daqueles que acreditam, daqueles que estão lutando, daqueles que estão buscando, daqueles que querem cuidar de si, daqueles que querem cuidar da sua família, daqueles que querem cuidar de seus amigos, serem bons exemplos, serem boas influências, serem influências positivas para o bem-estar deles, para o bem-estar da sociedade. Faça, busque, construa e lute para realizar. Eu tenho certeza que você pode chegar lá sim. Eu tenho certeza que você pode buscar isso com toda tranquilidade, com toda legitimidade, com toda paixão e tendo orientação certa, tendo o apoio correto, como eu disse, trazendo para a sua vida as ferramentas adequadas, o material de construção adequado, alimentando-se e alimentando a sua alma com boas coisas, com bons sentimentos, com boas perspectivas, e rejeitando tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que pode macular o seu sonho, macular o seu desejo, macular, sobretudo, a sua perspectiva, levando uma falta de esperança, uma falta de perspectiva. Rejeite, deixe de lado, abandone, ignore. E você vai ver que quanto mais você ignorar essas coisas, não digo ignorar a dor, mas não se deixar dominar por ela, e continuar a lutar, e continuar a buscar, e continuar a construir, você terá grandes chances de ser muito bem sucedido. Pense, por exemplo, no campo do empreendedorismo, aquele que não está fazendo nada, é óbvio que nada vai ganhar, que nada vai receber. Mas aquele que está empreendendo, quantas pessoas estão fazendo coisas, e um ramo que, por exemplo, agora deu um boom, no campo de entregas, no campo, por exemplo, de doces e comidas caseiras e várias outras coisas, né? Fotos e construção de álbuns e muitas outras maneiras que você pode fazer, muitas coisas que você pode fazer, que você pode utilizar para você empreender. Não deixe de sonhar, não deixe de pensar, não se assuste com as coisas que vêm de fora, não leve em consideração e não receba
as palavras de pessoas que dizem assim, lembra aquelas pessoas que eu falei que adoram pisar no castelo dos outros, no castelo de areia que está sendo construído na praia dos outros? Não se deixe levar, não aceite as opiniões das pessoas de que não vai dar certo, não, isso não é bom, isso não vai funcionar, olha, deixa isso para lá, isso é coisa deles, isso deixa quando melhorar, e quando isso, e quando aquilo, e quando aquilo outro, não, não, não se deixe pensar, não se deixe levar por isso. A gente tem que aprender a viver e, sobretudo, a gente deve utilizar mesmo aquilo que a gente pode utilizar no ambiente que a gente vive. Há um exemplo que me ocorreu agora, o esquimó, ele não constrói as casas que nós construímos. O que ele faz? Vai ficar ao relento? Vai ficar naquele frio extremo? Não. Ele constrói o iglu com barras de gelo, ele constrói o seu iglu, ele tem a sua casa. Ele utiliza o momento que ele tem, as ferramentas que ele tem e as coisas que são possíveis para ele utilizar naquele momento, naquele ambiente, e constrói uma casa para ele. Então, isso quer dizer que você pode utilizar as condições do momento, várias delas, a seu favor. Não deixe que os seus sonhos sejam quebrados, sejam destruídos, principalmente por aqueles que não acreditam, por aqueles que querem, só em vez de incentivar, só desanima, em vez de animar, só diz, olha, não vai dar certo, não vai funcionar, deixa isso para lá. Há uma situação muito, muito interessante na Bíblia falando sobre isso. Eu não sei se você conhece ou se vocês conhecem o livro de Neemias, está na Bíblia dita, digamos assim, protestante, né? Vamos entrar nisso, mas também está na Bíblia católica, livro de Neemias. E lá no livro de Neemias, no capítulo 4, há uma coisa muito interessante, porque a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, tinha sido conquistada. Então eles destruíram o templo, destruíram os muros, destruíram aquilo tudo. Mas como eu falei ainda há pouco, nesses momentos assim de crise, eu sempre levanto pessoas para ajudar o povo, para ajudar as pessoas, para coordenar o esforço das pessoas de superar as dificuldades, de superar as adversidades e vencer. Né? Mas assim também como continuam existindo pessoas que querem, na verdade, dar um banho de água fria e desanimar para que tudo fique ruim e permaneça ruim. Quanto pior fica, melhor para elas fica, por alguma razão estranha. Lá no versículo 1, e eu não vou aqui falar de história, mas vejam o que há na intenção do coração das pessoas, não é? No versículo 1 de Neemias, capítulo 4, diz assim, quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ou seja, estavam construindo, ficou irado. Ele não tinha interesse naquilo. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, porque há sempre líderes nessa hora, para jogar tudo por terra, né? Para dizer, está tudo errado, não é nada disso que funciona, esquece isso, fica quietinho no seu canto, não elabore nada, não construa nada, não faça nada, porque para eles isso é melhor, né? Quanto pior o quadro, para eles é melhor. E ele exclamou, o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Olha, a quantidade de palavras de desapreço, de desânimo, de depreciação que eles estavam recebendo. E quem disse que você não recebe ou eu não recebo, muitas vezes, tais palavras ou esses incentivos no nosso dia a dia, quer em casa, quer no trabalho, quer na rua, não ligue para isso. Talvez até possam ressuscitar pedras de construção, talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas.
Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que soergam, ou seja, mesmo que ergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ou seja, eles podem até tentar fazer alguma coisa, podem até construir alguma coisa, mas não vai dar certo, não vai funcionar, vai cair tudo por terra. Isso é um castelo de cartas. Em vez de ser um castelo de areia, é um castelo de cartas. Castelo de papel, é só um desenho. Olha a quantidade de comentários apelativos, depreciativos, negativos que eles receberam. Mas há uma palavra aqui que diz assim, até talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Olha, talvez esses escombros e pedras queimadas talvez não servissem necessariamente para construir o muro em si, mas que poderia aquele entulho ajudar a fomentar, ajudar a formar a base para uma construção ali em cima, juntamente com outros materiais, né? Ora, o que foi que então Neemias fez? No versículo 4 ele diz assim: ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias. E faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Ora, porque se eu desejo o bem para alguém, se eu quero o bem de alguém, se eu quero que o meu próximo, tem que me colocar no lugar do meu próximo, se eu quero que o meu próximo fique bem, esteja bem e construa algo de bom, que não é só para ele, mas vai acabar sendo bem para outras pessoas, então eu posso esperar também esse bem para mim. Agora, se eu desejo o mal, se eu quero que todo mundo se dane, se exploda, como se diz, se os desejos do meu coração são desejos ruins, são desejos malignos para o meu próximo, acha mesmo que Deus realmente não liga para isso, que Deus realmente não está se importando com isso? É lógico que Deus se importa. No versículo 6 ele diz assim: enquanto tudo isso acontecia, ou seja, mesmo com toda essa chuva, essa saraivada de palavras negativas, de palavras ruins, de falta de incentivo, pelo contrário, de palavras de desânimo, desencorajadoras, enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas. Até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, ou seja, na meta que ele estabeleceu a altura adequada para um muro de proteção da cidade, de contenção, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra, ou seja, o seu coração tem que estar plenamente dedicado ao seu sonho. Ele não pode ter um vazio sequer, um espaço sequer para dar lugar para aquilo que não serve, para aquilo que não presta para a realização do seu sonho, aleluia, para aquilo que não vai servir para você edificar o seu sonho. Não dê espaço, não dê espaço. Mas você acha que esse esforço, enquanto eles estavam fazendo, o muro ainda não estava pronto, o texto diz que ele chegou até a metade, mesmo diante disso, de novo vieram aquelas palavras de desânimo e muitas vezes até de ameaça. No versículo 7 diz assim: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Lembra daquele espaço vazio que acabei de falar? Aquelas brechas no seu coração. Não dê brecha no seu coração, não dê espaço no seu coração para coisas negativas, não dê. Então juntaram-se todos de comum acordo, ou seja, todos esses, para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Mas o que foi que fez Neemias? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Então, o que foi que eles fizeram? O sonho estava ali, a meta estava ali, o plano de construção estava ali. Entre o plano de construção, a sua realização, mas, sobretudo, a sua concretização final,
estavam essas pessoas que queriam desestimular, desencorajar, desanimar e até mesmo atemorizar. O que foi que eles fizeram? Primeiro eles buscaram a Deus, e é um incentivo que eu quero lhe dar nessa manhã. Busque a Deus, peça a Deus ajuda para superar o momento, superar a dificuldade, superar a tristeza. Fale com Deus no seu coração, fale com Deus com a sua boca. Ah, mas eu não sei orar. Diga, Senhor Deus, ou Deus, eu preciso de ajuda, eu não sei fazer isso sozinho. Eu acredito que o Senhor me ama. Se o Senhor é um Deus de amor, que eu creio que o Senhor é, por favor, eu te peço, me ajuda nessa hora. Me ajuda nessa hora a planejar, a sonhar e a realizar esse sonho. Me ajuda, me dá sabedoria, porque Deus dá sabedoria a todo aquele que pede a Ele. Me dá sabedoria para sonhar, me dá sabedoria para planejar, me dá sabedoria para construir, para concretizar, e me dá ânimo todo dia para implementar essa construção, para realizar, para concretizar esse sonho. Foi o que eles fizeram. No meio daquele caminho, eles tiveram que fazer algumas adaptações, colocar guardas. E houve um determinado momento em que, com uma das mãos, eles trabalhavam e com outras das mãos eles se empunhavam a espada, no sentido de que eles construíam, mas ao mesmo tempo não se descuidavam da vigilância por conta dessas ameaças, dessas pessoas que não queriam que a vida deles mudasse, que não queria que as coisas acontecessem de modo positivo na vida do povo judeu. E há muita gente que realmente não está nem aí para o seu bem-estar, quer mais é que você fique desse jeito. Não ligue para essas pessoas, não ligue para essa carga de notícias negativas, enche o seu coração de esperança, busque a paz, busque a presença de Deus, busque motivação, se informe, estude, faça o que você precisa fazer. Busque ajuda se necessário for, não tenha problema com isso, não tenha vergonha disso. O importante é que você veja você em condições, veja você é ótimo, né? Que você se veja em condições de sonhar, em condições de realizar. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem sentimentos bons em você, você é uma pessoa que quer vencer. Conte com a ajuda de Deus e você vai ver que as coisas podem se realizar, podem se concretizar. Não sucumba diante do negativismo, não sucumba diante das más notícias, não sucumba diante dos momentos de dificuldades e coisas ruins dessa vida ou desse momento, desse período. Não sucumba diante disso. Não aceite essas coisas, esses materiais ruins que estão vindo de fora. Não aceite o que querem vender para você. Mas crie dentro de você o desejo de realizar, de concretizar. Sonhe, planeje, vá atrás das boas ferramentas, vá atrás dos bons materiais de construção. Aqui diz que um só coração havia no povo, todo mundo estava com um coração completamente dedicado à obra. Busque pessoas que também pensam desse modo, dessa maneira. Converse com as pessoas que estão empreendendo, conheça suas dificuldades. Ajude da mesma maneira como você quer ser ajudado. E você vai ver que essa confluência de forças, essa confluência de objetivos, essa confluência do desejo de vencer, de realizar, vai ser um fator importantíssimo para você chegar a um resultado final positivo e ali com toda certeza poder agradecer a Deus que apesar de todos os problemas, de todas as tristezas, dificuldades, incertezas, Ele lhe ajudou, como Ele ajudou o povo a fazer os muros, reconstruir os muros, e o livro todo vai demonstrar que o muro foi efetivamente construído. Aquelas ameaças, aquelas coisas todas, não tiveram o poder de minar os sonhos, de destruir os sonhos, muito menos a vontade de realizar aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto.
De forma nenhuma. Eles levaram a construção do muro não apenas até a metade, mas até a altura certa, planejada, adequada para o propósito daquele sonho, que era o quê? Formar um muro, construir um muro ao redor da cidade, que tivesse a profundidade, que tivesse a largura, que tivesse a estrutura necessária para oferecer resistência a algum futuro ataque de algum inimigo. Da mesma maneira, busque a realização integral do seu sonho. Talvez você não consiga fazer isso em um dia, 2 semanas, um ano, mas vá fazendo e vá construindo. Porque depois, quando você terminar a construção, realizar, concretizar tudo aquilo que você acalentou no seu coração, na sua mente, você ver aquilo pronto, você vai poder olhar para trás com toda certeza e vai dizer, valeu a pena sim. Valeu a pena o sacrifício. Valeu a pena o tempo investido. Valeu a pena todo o tempo que eu empreguei nisso, porque também foi um tempo que não me permitiu pensar em coisas ruins. Não me permitiu pensar em desistir das coisas, desistir da vida. Não foi um tempo em que foi perdido. Foi um tempo que foi bem empregado para mim e talvez até um tempo que foi bem empregado por você para ajudar outras pessoas a também não desistirem dos seus sonhos, não desistirem da vida. Tudo isso é manifestação, é o agir da mão de Deus, do amor de Deus na vida de todos nós. Saiba que Deus tem o melhor para você. Deus tem um propósito para a sua vida. E com toda certeza, não é nada disso que está sendo bombardeado de todos os lados por aqueles que não creem, talvez, no amor e na ação de Deus na humanidade. Não se deixe levar por isso, não aceite esse tipo de pensamento. Deus tem um plano para a sua vida. Creia nisso, sonhe, busque na presença dEle, fale com Ele. Não estou dizendo que você precisa se converter, que você precisa ser um cristão, mas busque a presença dEle. E você vai ver, Ele mesmo vai mostrar para você que Ele é Deus e que Ele pode fazer tudo para que o plano que Ele tem para você, para a sua vida, se concretize. E tenha certeza que é plano de paz, que é plano de bênção, que é plano de realização da sua vida. Creia nisso, busque isso, sonhe, planeje, construa com as boas ferramentas, com os bons materiais. Seja feliz e ajude quem está perto de você a ser feliz também, mesmo em tempos difíceis. Deus assim o abençoe e eu creio que Ele irá abençoar a sua vida. Que Deus assim faça coisas novas, coisas tremendas na sua vida, em nome de Jesus. Tenha um excelente final de semana na presença de Deus. Amém.